E vamos hoje, pessoal, falar sobre um tema que muitas pessoas procuram. Como que eu posso expulsar o obsessor para bem longe de mim? Como que funciona isso, hein, gente? Vamos falar a respeito. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, porque eu sempre acabo me esquecendo, peço encarecidamente para você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, mas principalmente dá uma curtidinha aí no vídeo, gente. Um segundo para você e para mim significa a divulgação e levar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Sem mais enrolas, vamos lá. Como que eu consigo expulsar o obsessor ou me blindar para não ser atacado ou não ser perseguido, não ser incomodado por um ser do mal? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo obsessor não é um ser do mal. Ele é uma pessoa, é um espírito, assim como eu e assim como você. A gente pode falar que talvez ele esteja num nível evolucional diferente ou numa vibração diferente, porque não é porque é obsessor que ele é menos evoluído que a gente, tá? Pra deixar bem claro. Inclusive tem obsessores que são infinitamente mais evoluídos em algum ponto do que nós. Mais evoluídos intelectualmente ou em algum outro ponto. Porém, por algum motivo, naquele momento, ele está numa fase onde a gente pode falar ou colocar ele como obsessor. Outro ponto muito importante que vale para reflexão é: nem tudo é material, mas também nem tudo é espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a velha história de qualquer coisa que acontece é culpa do espírito, é culpa do obsessor, é culpa do mal olhado, é culpa da macumba, é culpa do não sei. Então nem tudo tá, pessoal? A gente tem que saber diferenciar isso daí, porque senão tudo agora, a dor de cabeça é coisa do obsessor. Não, é uma doença que você tem que ir atrás para entender o que está causando aquela dor de cabeça. E assim por diante. Bom, mas vamos lá. Segundo ponto, ou terceiro ponto, né? E provavelmente a mensagem principal aqui é: não existe uma forma de se expulsar um obsessor ou de se blindar completamente de um obsessor, de energias negativas, de seres do mal. Não tem um esparadrapo que você possa colocar no umbigo, não tem uma redoma energética que você possa fazer, não tem um pozinho mágico que você vai jogar, ou uma... Opa, cheguei a bater aqui, gente, que é isso? É obsessor, hein? Ou uma arruda que você vai, né, dar umas chicotadas em você e vai expulsar o obsessor. Se alguém te falou isso, infelizmente, eu tenho que te falar que isso não é verdade. Por que que isso não é verdade? Mais uma vez, como eu vivo repetindo, galera, porque é só a gente usar o nosso discernimento, a nossa inteligência, o nosso raciocínio lógico pra gente perceber que isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o que é um obsessor, afinal de contas? Eles são pessoas, assim como eu e você. Com a diferença, claro, que no contexto aqui que a gente está colocando, né, de obsessores desencarnados, eles são pessoas sem o corpo físico. E, como pessoas, como espíritos, assim como eu e assim como você, eles têm o livre-arbítrio. Não tem como se obrigar, claro, né? Tirando casos extremos aqui, por padrão, não existe um anjo, Deus ou qualquer um, ou uma mágica, um pozinho mágico como eu coloquei, que vai arrastar o obsessor para longe de você. Não existe isso. Enquanto o obsessor quiser, ou enquanto o espírito quiser ficar perto de você, né, te atormentando, ou te causando mal-estar, ou enfim, seja lá o que você estiver passando, enquanto ele quiser, ele vai continuar. E a mesma coisa vale para blindagem, tá, gente? Não existe uma forma de nós nos blindarmos completamente. Não existe uma redoma que eu consiga colocar em mim e automaticamente nenhum obsessor vai chegar perto de mim. Até porque uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não se toca, ou não sabe, ou não quer saber, é que não é o obsessor que atrai a gente. É a gente que atrai o obsessor. Então, nós temos culpa no cartório, para simplificar aqui a coisa. Tá? Então, se eu tenho aqui agora, por exemplo, enquanto eu tô falando aqui, algum espírito
não tão legal, querendo me lascar de alguma forma, é porque eu estou atraindo isso de alguma forma. Então, não é uma palavra legal, mas vamos colocar essa palavra aqui para simplificar a lógica. A culpa é minha, a culpa é nossa, sempre. Diretamente é nossa. Seja pela vibração, eu estou vibrando na mesma frequência que aquele ser, seja lá por qual motivo, seja lá porque, por exemplo, eu tenho um descontrole emocional, seja porque eu tenho um descontrole pro lado sexual, seja porque eu tenho descontrole pro lado da alimentação, que a gente também atrai espíritos relacionados a isso, seja porque eu tenho um descontrole relacionado a vícios, seja cigarro, seja bebida, seja drogas ilícitas. Então, seja lá por qual motivo, seja por sentimentos, eu vivo com raiva, eu vivo praguejando, eu tenho atitudes, não só pensamentos, eu tenho atitudes no dia a dia, né? Então, na teoria eu sou o gratiluz, né? Gratiluz para todo lado, mas na prática eu vivo praguejando e tratando mal os outros. Alguém me pede uma comida, eu falo, vai trabalhar, vagabundo. Então, né, as atitudes contam muito, gente. Né? Como diz o velho ditado, né? Atitudes valem mais que 1000 palavras. Né? Pensamentos, né? Ah, não, eu tenho atitudes legais, mas lá no pensamento tá moendo o dia inteiro reclamando de tudo. Essa vida é um inferno, eu nem devia estar aqui. Esse mundo não é pra mim, eu sou um ser de luz. E reclamação o dia inteiro, falando mal dos outros, que é algo que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado, porque queira ou não, é um vício falar mal dos outros. Né? A gente, claro, esquece que a maioria das coisas que a gente fala mal dos outros é porque a gente tem também no fundo, de alguma forma. E não precisa nem cavar muito fundo, muitas vezes, né? Às vezes tá no raso aqui já. Mas o fato é que isso tudo acaba atraindo esses seres para nós, né? E o outro ponto, além, digamos, do que a gente faz nessa vida, tem ações que a gente teve em outras vidas e que a gente acabou criando, além de um karma para essa vida, a gente atrai espíritos vingativos, digamos assim, de outras vidas que vêm aqui agora, também simplificando a linguagem, querendo lascar com a nossa vida, querendo uma vingança de outra vida, de alguma coisa que a gente fez para ele lá na outra vida. Então, no final das contas, gente, não tem santo aqui, tá? Todo mundo, todos nós, incluindo eu, obviamente, a gente tem culpa no cartório em alguma coisinha aí, né? Então, bom, no final das contas, então, a mensagem é o quê? Que a gente não pode fazer nada? Que a gente tá lascado? É isso? Não. A gente pode sim fazer alguma coisa, como eu falei. Não tem receita mágica, todo mundo procura uma receita mágica, né? Um botãozinho, quem que eu pago para me dar uma pílula que vai afastar demônio, que vai afastar obsessor, chame como quiser, mas não tem receita mágica, tá? Mas tem sim uma forma muito simples da gente começar a lidar e trabalhar melhor com isso. Mudar as atitudes e os pensamentos. Começar por isso, né? Mudando os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus sentimentos. Esse já é um primeiro grande passo para a gente começar a afastar esses seres. Porque veja, de novo, não existe nada que a gente faça que automaticamente esse ser vai se afastar, gente. É tão simples quanto a nossa realidade, né? Então, ó, veja, reclamar menos, ter mais gratidão, ajudar mais, ter mais positividade na vida, enfim. Veja que a ideia não é ninguém ser santo, porque a gente não tá numa fase atual de evolução de santos. A gente tá muito longe de ter uma vida perfeita, mas passo a passo a gente tem que tentar, a gente tem que trabalhar para ser pessoas melhores. Eu sei que é fácil falar isso, inclusive se você tá vendo esse vídeo aqui até agora, eu não sou mestre de nada, não sou guru de nada, mas independente disso, se você tá vendo esse vídeo até agora, pra mim já é um grande sinal que você tá em busca da evolução. De novo, independente de... não tem a ver com a mensagem que eu tô passando, mas você tá interessado ou você tá interessada em correr atrás, em dar o primeiro passo. Inclusive, se você tá aqui até agora, curiosidade, comenta aí, eu tava ali, eu estava no vídeo até aquela hora. Comenta isso aí, só pra eu saber quem ficou nesse vídeo até agora. Porque isso é interessante, gente. Isso mostra que as pessoas aos poucos estão acordando, estão saindo da Matrix, como alguns gostam de dizer, e estão começando a acordar para dar o passo além, né? Mas o fato é,
Isso vem no dia a dia, passo a passo, né? Então, veja, com isso, com esse passo a passo, com essa melhoria de sentimento, de atitudes e tudo mais, automaticamente, assim por exemplo como acontece aqui no mundo encarnado, quando uma pessoa mal-humorada, por exemplo, acaba se afastando naturalmente de alguém que em algum momento era mal-humorado, então essa outra pessoa mal-humorada acabou se aproximando, só que se de repente eu que era mal-humorado comecei a ficar um cara bem-humorado, positivo, pô, tudo é alegria, tudo é... Aquela pessoa lá mal-humorada que ficava perto de mim, ela não vai mais querer ficar perto de mim. Ela pode ficar um dia, 2, 3, mas vai chegar uma hora que ela vai falar, pô, que cara chato. Oh, eu quero reclamar e esse cara só fica contando piada, só fica com risadinha, com alegria, tô fora. Porque aquele cara mal-humorado, ele não vai se sentir bem ficando perto de mim. Porque é uma outra vibe. E ele vai se afastar, automaticamente. O mundo espiritual é igual. É a mesma coisa. A gente tenta deixar um negócio sobrenatural, mas é natural e simples. Tão simples quanto isso. Então, se você quer criar uma redoma de blindagem, digamos assim, né? É esse o movimento, gente. Mudar a sua... A resposta tá em você. Não tá, de novo, em nada que você queira pagar ou fazer de simpatia ou de qualquer outra coisa aí pelo mundo. A resposta tá com a gente, sempre. E esse movimento natural de evolução vai acabar que vai fazer vai fazer uma ação oposta, ou seja, vai começar a atrair espíritos mais positivos, digamos assim, né? Ou amigos espirituais com vibrações bem melhores, mais evoluídos e que também naturalmente vão acabar ajudando a gente no dia a dia nas provações que a gente tem que passar e no nosso caminho evolucional. Eu acho que é isso, gente. Essa é a mensagem que eu tinha que passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você está aqui até este momento, parabéns. Você é um guerreiro, né? Porque já deram 13, 14 minutos aqui, né? A mensagem foi longa, mas eu espero que tenha valido pra vocês de alguma forma, tá bom? Logo, logo estarei de volta. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Abraço, até a próxima. Goodbye.